Casa mais organizada, oferecimento. Pratique Casa, mais praticidade para sua vida. É isso aí, e agora a gente vai falar como tornar a sua cozinha mais funcional, mais eficiente e muito mais charmosa. Para isso, eu conto com a super presença da arquiteta Patrícia Paris. Boa tarde, dona Patrícia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, minha linda? Prazer sempre te receber por aqui. Explica pra mim, é muito difícil ter uma cozinha funcional? Não é muito difícil. Na verdade, até as dicas que eu trouxe hoje, muita gente vai falar, mas parece que é muito básico. Mas é aquela coisa do básico bem feito, né? Entendi. Que a gente esquece muitas vezes. Ainda mais hoje na internet, né? Eu fico vendo, também vejo esses vídeos que tem por aí, né? Dica de como deixar a cozinha mais funcional, com um monte de armário mirabolante, você aperta, abre, né? Não tem um monte de coisa assim? Tem. Esse tipo de dica, né? Eu acho assim, antes de entrar nesse mérito, a gente tem que pensar em outras coisas. Né? Então, hoje eu trouxe essas dicas, assim, pra ir lá do começo, bem do princípio mesmo. É isso aí, o básico bem feito. Para isso, gente, nós temos então as dicas e nós vamos começar falando. E acho que interessante é o quê? Um planejamento, Patrícia, na primeira foto, por exemplo? Com certeza. O planejamento, ele envolve questões, por exemplo, tenho tomada suficiente para ligar um micro-ondas, um forno elétrico? Nada adianta a gente comprar um forno lá maravilhoso de embutir e não tá com todo o planejamento da infraestrutura mesmo, né, pensado. Certo. Então, assim, a gente tem que pensar esse tipo de coisa. A parte hidráulica, a posição onde eu quero a minha pia, por exemplo. Tem ali o pontinho de água, tem o pontinho de esgoto, como que tá? Então, a gente, vindo de todo esse planejamento, antes de ir lá e executar, né, finalmente, digamos assim, a cozinha, né? Entendi. Então ali a gente já tá vendo ali o exemplo de que mesmo uma cozinha mais compacta, pequena, né, digamos assim, Exatamente. tem que ter esse cuidado, esse planejamento. Isso, ali, por exemplo, são algumas fotos de uma cozinha que foi projeto nosso, né, do escritório. E mostrando ali, é uma cozinha que foi feito todo um planejamento antes, tanto em relação aos materiais, escolha de material que seja prático para manutenção, essa parte dos pontos também, né? Por exemplo, essa cozinha foi uma reforma, ali onde está o micro-ondas é que não dá para ver muito bem, ali está pequenininho, mas não tinha tomada no nicho, sabe? E a pessoa tinha que ligar por baixo, ficava aquele fiozão aparecendo. Então, são detalhes que a gente tem que estar sempre atento, porque isso tudo também interfere na funcionalidade, né? Isso, agora a gente vai para nossa próxima foto, que justamente vai falar sobre o quê? Algo que acontece muito, que é a questão da circulação, né, na cozinha. Exatamente. Então, o que acontece? Não adianta encher de móveis, gente. Precisamos ter espaço para andar, para circular. A gente tem uma regra que a gente fala que é a regra do triângulo, né? Que é a gente fazer um triângulo entre a pia, o fogão e a geladeira. Eu sei que nem sempre é possível, porque tem aquelas cozinhas que são mais lineares, né? Mas na medida do possível, a gente tentar fazer essa circulação. Ela é uma circulação que vai funcionar melhor. Se tiver alguém cozinhando e o outro na pia, por exemplo, não vai ficar se esbarrando, né? Então, atenta aí na tua casa. Se tá fazendo um triângulo ali, a posição entre a cozinha, a pia, né, o fogão e a geladeira. Se tiver, tá certinho. Se não tiver, dá pra gente pensar o que dá pra fazer. Dá pra repensar, dá inclusive pra você mandar a foto aqui pra gente, que vocês sabem que a Paty também vem aqui no programa e ela, com fotos de vocês, ela refaz ali o ambiente do que você pode estar fazendo na sua casa também. Aí nós temos outra questão que, por exemplo, pia muito baixa, daí a pessoa é mais alta, ou a mesa muito alta, a pessoa é mais baixinha. É a tal da ergonomia, é isso, a nossa terceira foto? Exatamente. Ela vai interferir tanto na funcionalidade, quanto também, gente, na nossa saúde, né? Então, assim, a gente passa, às vezes, muito tempo lá na pia, ou cozinhando, lavando uma louça, tem que ter a altura adequada, né? Então, uma dica geral, uma altura meio padrão. Claro que isso a gente tem que considerar, se a pessoa é muito alta ou muito baixa, vai variar, né? Mas 90 centímetros. Vê aí se o final da tua pia tá dando 90 centímetros. Se tiver, tá legal. Então, assim, tem muitos casos que a gente vai numa casa, tem uma pia super alta, a pessoa... Ou armários, né? Nossa, faz aquele armário até o teto, lindo. Não vai alcançar nunca. Então, assim, não vai usar. E se colocar alguma coisa, ela vai ficar... Exatamente, então não vai ficar funcional. A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Não adianta exagerar na quantia de móveis, encher. Vamos pensar no que fica bom pra nós, né? Em relação à altura, né? Espaço, circulação. Aí nós temos também a questão dos materiais. Pensar como vai fazer, por exemplo, a bancada, como vai ser a cuba. Isso tudo também tem que ser pensado. Também. Então, assim, a escolha dos materiais, que para ser funcional, a gente tem que ter uma praticidade na hora de limpar, por exemplo, né? Quem cuida da casa sabe, né, Paty, como que é. Então não adianta nada. Ai, tem um mármore lá branco, lindo, maravilhoso. Na primeira caída do vinho,
Já era. Manchou. Então, assim, existem materiais que vão ser mais práticos, tem que atentar esse cuidado. E eu vou te dizer, não é o mais caro que é o mais prático, não. Tá? Então, a gente tem que analisar muito bem isso. Não é só, porque é caro. Não. Então, o assim, tipo do material. Exatamente. Então, aonde você estiver fazendo, né, pegar essa questão, assim, da garantia, entender. O mesmo eu digo para os mobiliários também, né? É uma estrutura 100% em MDF? Não é? Como que é? Ficar atento, porque ninguém merece um negócio ali desmoronando, que não seja prático, né? Então, não adianta nem pensar assim, um cantinho para guardar o pote tal, para organizar, se as coisas não tiverem... Tudo em ordem. Né, exatamente. Aí, por falar em armazenar, por exemplo, a gente tem mais a última dica, que é a questão de lugares para armazenar, para colocar as coisas, é isso, Paty? Exatamente. Então, a dica aqui entra na parte, assim, de um planejamento de mobiliário. Então, você vai sempre analisar lá na tua casa, por exemplo, assim, o que eu tenho de eletro? Batedeira, liquidificador, air fryer, que agora, né, todo mundo tem e é enorme, é difícil achar lugar para guardar ela, né? Então, assim, tem que pensar isso. O que eu uso mais? O que eu uso todos os dias? Ou o que eu uso uma vez na semana? E o que eu uso no Natal, só para fazer lá, né, um comes diferente. Então, assim, analisar isso. E o que a gente vai, na hora de planejar lá a cozinha? Digamos que você tá fazendo uma cozinha planejada. A gente também tem que saber pedir, né, para alguém que vai projetar pra gente, né? Pensar assim, o que eu vou usar todo dia tem que estar na altura ali dos meus olhos e que minha mão consiga alcançar. Certo. Né? Então, assim, não, é um liquidificador, eu não tenho hábito de... Vamos deixar mais em cima, né? Então, pensar nesse tipo de planejamento também. Pensar no que a gente usa com mais frequência, armazenar em locais que a gente enxergue, né? E que alcance com a mão. Perfeito, olha só, viram só quantas dicas maravilhosas com a Super Patrícia? Paty, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine. Passa seu Instagram, o pessoal também te seguir por lá. Então tá, gente, meu Instagram é Olar Arquitetura. Perfeito. Inclusive, eu falei pra vocês, podem mandar fotos mesmo aqui pro nosso Vitrine Revista, de algum ambiente da sua casa, sala, cozinha, banheiro, quarto, enfim, que você quer dar aquela renovada, aquela mudada, que a Paty pode aí dar dicas aqui ao vivo no programa pra vocês também. Até a próxima, minha amiga. Até, obrigada. Imagina.